descobriu a cura. Não é assim. Né? Quando a cura chega a ser descoberta, é porque tem muita gente pesquisando, tem muita gente estudando. É um fenômeno de conjunto, nunca é uma coisa... Às vezes aquele cara lá ele descobriu um passinho a mais, mas se não tivesse milhares de outras pessoas também estudando, debatendo o assunto, na política também as coisas acontecem porque existe uma correlação, acontecem coisas que estão relacionadas. Então nós temos que, para encontrar a causa mais profunda, a gente não pode olhar de maneira efêmera, né? Olhar a coisa por cima. Ah, foi uma armação do Temer. Bom, se o Temer era tão poderoso assim, por que agora ele está sendo preso? Né? Se o golpe era um problema, só que o Temer era o vice e ele queria... Lógico que o problema não era esse. Né? Porque senão agora ele estava de boa, então tão poderoso que ele era, e agora ele está ameaçado de parar na cadeia pelo resto da vida também, se bobear. Né? Bom, então, primeiro, nós temos que olhar qual era a situação, né? O que acontecia naquele momento na Itália e no mundo de uma maneira geral, na Europa, né? Que criaram as condições para a ascensão, para que o fascismo triunfasse. Isso aqui é muito importante olhar. Bom, então, a explicação que o Trotsky nós estamos de acordo é o seguinte: o capitalismo, ele estava em uma situação de crise, mas que não era uma crise qualquer. Né? O capitalismo entrou numa situação que marcou o seu esgotamento. Não dá para pagar. Esgotamento. O que significa isso? O capitalismo ele é apresentado como a propaganda, os liberais falam que o capitalismo é o regime da livre iniciativa, da concorrência. Não é isso? Quer dizer que se tem aqui os donos da CSN, se eles têm toda essa riqueza aí, é porque eles trabalharam muito, deram tudo na vida, né? Todo mundo tem essa oportunidade. Se o Milton não é rico assim, é porque ele é vagabundo, não trabalha, não correu atrás, né? Mas quem trabalha, quem corre atrás, entendeu? Tem possibilidade para todo mundo, né? Isso era, digamos assim, era a propaganda que fez o capitalismo se desenvolver, né? A chamada livre concorrência, né? Bom, o capitalismo ele entra no começo no século XIX. No começo do século XIX, essa situação da livre concorrência, praticamente ela deixa de existir. Né? O que acontece? O capitalismo ele passa a ser dominado. O capitalismo ele deixa... que tinha sido um fenômeno progressivo, que tinha provocado um desenvolvimento no mundo como um todo, né? Desenvolveu a indústria, criou condições, havia previsões, por exemplo, anteriores ao capitalismo, que falavam o seguinte, que a população da Terra ia crescer tanto, teorias malthusianas, que falava assim, a população da Terra vai crescer tanto, que vai chegar uma hora que não vai dar condição da gente produzir alimentos para matar a fome da população. O capitalismo jogou por terra essa ideia. Hoje a humanidade tem condições de produzir alimentos se a população hoje está perto dos 8 bilhões, dá para ter 40 bilhões de pessoas no mundo e ninguém passar fome. O capitalismo desenvolveu a produção de maneira... Né? Por exemplo, ontem eu estava comendo lá em casa, estava comendo um arroz orgânico que é produzido pelos companheiros integral do MST, que é o maior produtor de arroz orgânico do país. Veja que mesmo o setor pobre, né, que não tem grandes recursos, o MST não é um setor do agronegócio nem nada, mas o desenvolvimento de técnicas, a organização da produção, o uso de máquinas. Olha, o MST não tem grandes máquinas, não tem grande capital, mais obviamente que a produção organizada coletivamente, né, com uso maquinário, de sementes adequadas, criou condições para uma produção de larga escala. Né? Hoje não tem esse problema. Sei lá, se a indústria de alimentos quiser, produz 100 vezes mais do que produz hoje. Né? Se, por exemplo, a gente tem problemas aí na área da saúde, né?
É só um problema porque o capitalismo impede que seja produzido remédio para todo mundo. Mas se quisesse, né, uma série de... Ao contrário do que está acontecendo, que nós estamos tendo de volta aí cólera, sarampo, né, coisas que já estavam eliminadas lá no século passado, ao contrário disso, não é um problema que não dá para produzir, né? Haveria condições de produzir remédios, medicamentos, né? Tudo, o desenvolvimento, a indústria capitalista criou condições para resolver uma série de problemas que existiam antes. Tem um estudo já antigo lá da Organização Internacional do Trabalho, que se a humanidade se dedicasse a produzir só aquilo que é necessário, o fundamental para a existência humana, por exemplo, não perdesse tempo aí com publicidade, que é um negócio inútil, né? E um monte de coisas que é produção de armas, né, que não seria necessário se a gente vivesse numa sociedade de fartura. Se cada ser humano trabalhasse 45 minutos por dia, a gente atenderia todas as necessidades humanas assim com tranquilidade, né? Quer dizer, o desenvolvimento capitalista, o progresso da humanidade criou as condições. Só o que aconteceu, o que entravou, né? É que o capitalismo ele foi desse período que ele era um fator de progresso. Ele livrou, por exemplo, a humanidade, a luta, a ascensão do capitalismo, foi eliminando formas de regimes sociais anteriores que eram mais atrasados, que, por exemplo, se baseavam na escravidão, né? Feudalismo. Então, eliminou a escravidão, ou não dá para dizer que acabou totalmente, porque ainda tem resquícios da escravidão, mas o capitalismo trouxe o seu desenvolvimento com a indústria, né? A educação, por exemplo, se a gente olhar no Brasil, né? A possibilidade de que todo mundo tenha acesso à educação, hoje tem aí muita gente fora da escola, sem poder estudar, mas é um problema que não diz respeito à incapacidade. Não é que o Estado brasileiro não possa prover, construir escolas, produzir livros de boa qualidade, pagar salários de professores. As condições estão dadas, né? Bom, aonde que o negócio entravou? É que num determinado momento do capitalismo, os monopólios, né, passaram a controlar determinados setores fundamentais da produção, né, e a gente vive numa etapa do capitalismo que a gente chama que é a etapa do imperialismo, né, porque o domínio dos monopólios chegou até o domínio de países inteiros, né? Se a gente olhar, pega a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, né? Economicamente, militarmente. Se a gente olhar, essa nação superpoderosa é dominada aí por um grupo aí de não chega a 100 famílias, né? São os donos dos bancos, das indústrias de armas, indústrias do petróleo, meia dúzia, né, de grupos aí empresariais que de fato controlam tudo. Eles elegem o presidente, elegem a maioria. Se ganhou o cara do Partido Democrata, é dele. Se ganhou o cara do Partido Republicano, é dele. Às vezes é de uma ala, é de um setor ou de outro setor, mas eles controlam, né, eles controlam o Congresso, controlam o Judiciário, né? Eles estão por cima da carne seca, como o pessoal fala. Isso no mundo inteiro, né? A tal ponto que esses monopólios estabeleceram primeiro o controle sobre os países, e depois sobre o controle sobre o mundo, né? Se a gente olhar, por exemplo, no caso do Brasil, que não é uma nação rica, desenvolvida, um país capitalista desenvolvido, esses monopólios eles estabeleceram o controle mesmo sobre o Brasil, que é uma nação, um país importante. Então a gente pega aí o caso do petróleo, né? O Brasil descobriu uma reserva que podia tornar o país totalmente autodependente na questão do petróleo, né? Eu vi uma vez um cara explicando assim, que as reservas de petróleo dá para o Brasil, por exemplo, aumentando muito a produção, que tem um crescimento muito grande, para 200 anos o Brasil tem autonomia total, não depender de nada. É uma riqueza, um imenso tesouro. Mas aí o que vem? Os monopólios internacionais, eles vêm, né, patrocinam a derrubada do governo que está impulsionando o desenvolvimento da indústria petrolífera do Brasil, vai lá, privatiza o petróleo, né? Agora vão privatizar as refinarias de petróleo. Quer dizer, aqui é um negócio que é absurdo.
a gente já está privatizando o petróleo, né, que é uma riqueza nossa. Nós vamos vender para os gringos. Agora, além disso, agora nós vamos privatizar a refinaria. Quando a gente tiver que refinar o nosso petróleo, que já foi roubado, nós vamos ter que pagar, né, para as empresas estrangeiras para refinarem o petróleo. Obviamente que com isso daí, gasolina R$10 vai ser barato, né? Porque eles não vão fazer isso por amor, eles vão fazer para ganhar dinheiro, para roubar o povo brasileiro. Então, os monopólios, se a gente olhar, as 500 maiores empresas brasileiras, 80% delas são dominadas por empresas estrangeiras. São grandes monopólios que controlam o mundo inteiro. A gente vai, por exemplo, praticamente toda a produção de medicamentos, né, setores muito importantes, né? Se a gente olhar na área, por exemplo, de informática, né, tudo está voltado, está dominado pelo capital internacional. Isso acontece, inclusive, quando, às vezes, o país produz, o pessoal fala, a China está crescendo, né? A produção chinesa, né, um dos negócios da produção chinesa é tudo empresa internacional. Né? Não tem, agora estão privatizando até água. Né? Mas se a gente olhar todas as empresas de ponta, fundamental, produção de automóvel, qual é a fábrica de automóveis brasileira? Não tem nenhuma. Né? Todas as fábricas de automóveis são estrangeiras. Teve uma época que um cara tentou montar um carro brasileiro, que era Gurgel, né? O cara foi destruído. Ele era um capitalista poderoso, não era um cara... Mas esses monopólios são tão poderosos que eles dominam tudo. Né? Eles controlam o mercado internacional. Né? Bom, então, o capitalismo ele ingressou no final do século XIX, começo do século passado, ele ingressou nessa fase. O capitalismo já não é mais essa ideia. Quando a gente vê um cara, esse direito falando livre concorrência, isso aí não existe. É uma coisa do passado do capitalismo. Né? Você pega, por exemplo, a gente tem vários exemplos disso, né? Você pega as empresas de ônibus. Vai você aí pegar uma vanzinha e tentar transportar aí o passageiro, não é capitalismo, livre concorrência? Então todo mundo deveria poder, né? Se meu amigo ali corintiano lá, ele compra uma van, né? Falando, agora eu vou transportar o pessoal para o Rio de Janeiro. Quem quiser ir na empresa de ônibus, vai na empresa de ônibus. Quem quiser, vem comigo. Eu vou cobrar mais barato, vou dar suquinho e vai ter filme durante a viagem. Né? E a minha passagem vai ser mais barata. Todo dia pega a fiscalização, né? Prende ele, pode matar, né? O monopólio tem muito poder. O monopólio eleger os deputados vão lá e aprovam uma lei dizendo que é proibido fazer o transporte dessa maneira, que é perigoso para a população. E os deputados são sempre gente preocupada com a população. Né? Eles fazem tudo pensando no povo. Né? São representantes do povo. Então, é um regime que domina os países e domina o mundo. Né? E através do controle dos países, eles impõem o controle sobre os outros países mais fracos. Né? Por isso, os países imperialistas, eles são uma meia dúzia de países. Né? Quer dizer, não existe, nem no mercado da competição entre os países, não existe uma competição igual. Né? Não é a mesma coisa uma empresa brasileira competir no mercado internacional, uma empresa norte-americana, por exemplo. Quer um café? Não, tomara. A gente está vendo aí o que aconteceu. Veja o caso aí, Aldebrecht, né? Que cresceu, uma empresa começou a ter um crescimento e disputar obras no exterior com as empresas norte-americanas. Então, foi todo mundo parar na cadeia. Né? Porque às vezes acontece, capa o controle, acontece, mas o imperialismo ele tem tanta força que ele vai lá, ele compra juízes, compra deputados, compra presidente, compra o exército, né? E vai lá e destrói uma empresa que é super poderosa, né? E o cara, aí você pega, o cara vai lá e ele entrega até o Lula, entrega todo mundo. Fala para ele, você não deu dinheiro para o Lula? Não, lógico que eu dei dinheiro, vocês querem que eu fale o quê? O cara ficou 2 anos preso, a empresa sendo levada à falência. Só a Aldebrecht demitiu 100 mil funcionários no Brasil. Né? E está sendo acusada em vários países do mundo. Vocês viram que agora o cara do ex-presidente do Peru se matou, né? E a acusação é que ele tinha recebido propina da Aldebrecht. Quer dizer, propina é assim, patrocínio, coisa que toda empresa... Qual empresa capitalista que não dá propina para político? Né? Se for prender todo presidente que recebeu dinheiro de empresa para fazer campanha eleitoral, não ficava nenhum. Não ia ter prisão no mundo, todo mundo, até vereador, né?
Imagina presidente da República. Porque é a regra no capitalismo, né? Todo mundo, não existe nenhum político no mundo, né, de direita, burguês. Pode acontecer, às vezes, é uma exceção. A exceção só comprova a regra. Um representante dos trabalhadores, patrocinado aí pelos próprios trabalhadores, pelas suas organizações, conseguiu aí uma notoriedade, isso é muito raro. Os políticos burgueses, todos eles, em todo o mundo, não tem lugar nenhum do mundo que seja diferente, são financiados pelas empresas capitalistas, né? Recebem dinheiro das empresas capitalistas. Só parece, porque no Brasil eu acho que essa coisa da destruição das empreiteiras, né, nacionais, como o Debrecht, etc., é sui generis. Porque você pega a Alemanha, a Bayer foi a empresa que criou o gás que exterminava os judeus. Passou a guerra, ela está lá até hoje. Quer dizer, você prende a direção, você é corrupta, mas você mantém a empresa. Aqui não, aqui foi para quebrar as empresas mesmo, é só para reforçar como é perverso isso. Porque o objetivo não era combater o Marcelo Odebrecht, porque ele era combater a concorrência. O objetivo era combater a concorrência, destruir uma empresa brasileira, né, que estava... Bom, mas vamos voltar lá para Itália, lá no começo, anos 1910, coisa e tal. O mundo todo estava numa crise profunda. A maior crise que o mundo tinha vivido até então. Como é que a gente pode ter certeza de que era a maior crise? Veio a Primeira Guerra Mundial, né? A crise foi tão grande, a disputa entre a disputa entre os imperialismos, porque veja só, no começo você tinha disputa entre empresas, né? A empresa do meu amigo ali corintiano disputava com a empresa do Marcelo, né? É Marcelo? Pedro. Disputava com a empresa do Pedro, né? Porque ele fazia boné e ele também fazia boné, chapéu, sei lá. Então uma empresa disputava com a outra. Só que a disputa passou a ser, deixou de ser entre empresas, passou a ser entre países, né? Porque as empresas tomaram conta dos países com o imperialismo. Bom, e aí, como a crise, e de onde que vem a crise do capitalismo? Porque no capitalismo acontece o seguinte: a capacidade de produzir aumenta muito. Só que a capacidade de produção das pessoas consumirem, ela é contida. Por que ela é contida? Porque os salários são baixos, né? O capitalismo rouba a mais-valia, né? Aquilo que devia pagar para o trabalhador não é pago. E aí o pessoal produz muito, mas sobra mercadoria. Chega uma hora que começa uma guerra, né? Porque, por exemplo, sei lá, vamos supor que o mercado mundial de automóveis produza por ano aí 20 milhões de automóveis, né? O que acontece? Bom, teria gente para comprar 100 milhões de automóveis por ano. Tem gente precisando de carro, né? Só que o pessoal não tem dinheiro para comprar. Então, o que acontece? O pessoal, as empresas que produzem esses 20 milhões de automóveis começam a brigar uma com a outra, né? Antes elas brigavam competindo, uma abaixava o preço, a outra fazia uma promoção. Só que agora a guerra é o seguinte: eles controlam os países. Então eles falam o seguinte: ó, nós queremos que o governo dê um desconto no imposto para a gente aí, né? A gente quer que o governo dê um jeito de fechar aquela empresa lá que está prejudicando. Quer dizer, através do controle que o imperialismo tem sobre as nações, sobre os países, eles vão estabelecendo uma guerra comercial. E quando não dá certo a guerra comercial, eles entram em guerra mesmo, né? Quer dizer, por exemplo, quando a situação chega num nível que o domínio dos países, das empresas capitalistas, dos monopólios, dos países imperialistas, né, está ameaçado, eles dão um jeito de ir lá e jogar bomba no outro país, destruir, até como uma maneira de ganhar dinheiro, né? Porque o capitalista ele fala: bom, eu tenho aqui uma fábrica de bomba, pô, todo ano eu produzo 10 mil bombas. Pô, se a gente não jogar bomba em algum lugar, a minha bomba vai estragar aqui na fábrica, vai perder, vai passar, não sei se tem data de validade, né? Mas vai perder a validade, não vou vender mais, né? Porque eu tenho a fábrica de bomba. O meu governo, meu país precisa fazer guerra com alguém para mim, para comprar mais bomba da minha empresa, né? Porque no capitalismo as coisas são produzidas, precisam ser usadas no mercado, né? Tudo é mercadoria. Então veio a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra era uma demonstração de que o negócio chegou a um nível de esgotamento.
O capitalismo já não se desenvolvia mais. Ele precisava destruir uma parte daquilo que ele produziu, né, para depois produzir de novo. O que é uma demonstração que você está em crise. Imagina, você tem construído esse prédio aqui, né? Aí você joga uma bomba, destrói o prédio só para ter que construir de novo o mesmo prédio. Já não é um sinal de progresso, né? É um sinal de que a coisa já não está evoluindo mais, não está indo para frente. Então, essa crise, ela mostrava o seguinte, que o capitalismo já estava chegando num nível de esgotamento. Tinha um outro fator importante, fundamental, que essa situação de crise, que mostrava que é uma crise